Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais uma aula aqui do nosso intensivão da cidadania italiana. E hoje nós vamos falar sobre a CNN, Certidão Negativa de Naturalização. É um documento muito interessante e que nós vamos entender qual é a sua finalidade com algumas sacadas que eu separei para você. E detalhe, se você não assistiu os vídeos anteriores, para de assistir esse vídeo. Porque nós estamos, esse intensivão da cidadania italiana é uma sequência lógica de aulas. Então, hoje, algumas coisas que eu vou falar aqui, você vai ter que ter já cumprido um passo anterior, que nesse caso, por exemplo, é ter a certidão do seu antenato italiano em mãos. Sem isso, você não consegue emitir uma CNN da forma correta. Você vai entender, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, não pule etapas, tá bom? Não comece a assistir as aulas de qualquer lugar. Existe uma sequência. Todo o planejamento que eu fiz aqui para este curso, para esse intensivão, foi numa sequência lógica, tudo planejado, tudo organizado, tudo bonitinho para que você conquiste o reconhecimento da sua cidadania italiana. Tá bom? Então vamos lá. Seguinte. Intensivão da cidadania. A aula de hoje é Certidão Negativa de Naturalização. Bom, primeiro, para que serve esta tal CNN, Fábio? CNN serve para garantir que o italiano não tenha deixado de ser italiano. Durante muitos anos eu usei a frase a CNN tem como objetivo mostrar que o italiano nunca se naturalizou brasileiro. Também é verdade, mas eu achei que trazer esta frase deste jeito fica mais interessante. Por quê? Porque eu consigo agora desenvolver o raciocínio para que você entenda de uma vez por todas. E por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu comecei a minha cidadania lá em 2006, as informações que eram muito técnicas, eram muito CNN, certidão negativa, então assim, aqui meu objetivo é mastigar para que você consiga ter a clareza necessária. Não por acaso, na primeira aula a gente falou sobre clareza. Então, quando eu falo para você que a CNN tem como objetivo garantir que o italiano não tenha deixado de ser italiano, o que eu estou querendo dizer com isso? Bom, primeiro, aí eu vou ter que te contar uma história. Que quando um italiano, até meados agora da década de 80, ele adquiria uma nova nacionalidade, ele automaticamente, a contragosto, sem a sua escolha, ele abdicava automaticamente da sua cidadania italiana. Então, por exemplo, um italiano que chegou no Brasil e ele, por algum motivo, ele sentiu a necessidade de se naturalizar. Isso provavelmente pode ter acontecido por ele ter recebido um cargo público. Então, imagine que o cara ele queria entrar no funcionalismo público, ele queria trabalhar, prestar um concurso, e a legislação brasileira só aceita que brasileiros natos ou naturalizados possam entrar ou prestar para determinados tipos de concurso, determinados tipos de vagas. Então, neste caso, o italiano falava, opa, quero, sei lá, concorrer, quero ser funcionário público, então eu vou solicitar ao governo brasileiro que me dê a nacionalidade brasileira. A gente vai ver isso daqui a pouquinho eu vou entrar no site do Ministério da Justiça, a gente vai fazer na prática também, tá bom? Então, eu tô passando aqui mais ou menos o que você precisa entender, daqui a pouco a gente vai para a prática. Então, quando eu falo isso, garantir que o italiano não tenha deixado de ser italiano. Por quê? Fábio, como assim? Vou te explicar. Imagine que o italiano nasceu em 1890, aí ele chegou no Brasil em 1912. E lá, chegou no Brasil em 1912, casou, teve filhos, aquela coisa toda. E em 1920 ele teve o filho dele. Então imagine agora você que já sabe, porque você já fez sua árvore genealógica, que a gente já falou isso algumas aulas atrás, você já tem tudo bonitinho na sua árvore genealógica. Então aí você sabe quem era o italiano da sua família, você sabe quem era o filho dele, e aqui nesta ilustração que eu criei para você, essa historinha é o seguinte, ele teve o primeiro filho em 1920 e ele se naturalizou brasileiro. Então aqui eu até conto, em 1940 ele recebeu um convite para trabalhar na prefeitura e teve que se naturalizar brasileiro. O que acontece nessa situação? E por que esse documento é tão importante? Olha só. Nesse caso, o filho nasceu antes da tal da naturalização brasileira. Então, o pai ainda era cidadão italiano. Então, ele recebe a cidadania do pai. O que eu estou querendo dizer? Olha só. De novo, qual que é
para que serve a CNN? A CNN é uma certidão negativa que a gente pede para o Ministério da Justiça, basicamente dizendo assim, senhor Ministério da Justiça, o senhor pode verificar aí nos seus arquivos se existe uma eventual naturalização ou uma certidão de naturalização ou a informação que o meu antenado se naturalizou brasileiro? E aí a gente fica torcendo para que a CNN seja emitida, ou seja, que ela venha dizendo, não encontramos nos nossos registros há nenhuma naturalização em nome de, por exemplo, no meu caso, de Jordano Barbiero ou Jordão Barbiero. Por quê? Porque se ele se naturalizou, isso pode ser um problema. Só que nem sempre, como eu acabei de te contar a historinha. Então, quando eu falo essa ideia para você de que se ele se naturalizou e deixou de ser italiano, aqui nessa historinha fica mais claro. Por exemplo, se um italiano se naturalizou em determinado ano, não se desespere como a maioria das pessoas fazem. A pessoa fala, meu Deus, eu entrei lá no site que o Fábio falou e que eu vou mostrar daqui a pouco, e aí saiu dizendo, não, nós não podemos emitir uma CNN, porque nós não podemos emitir uma certidão negativa, porque nós encontramos no nosso registro a naturalização deste fulano. Então, na verdade, o que nós podemos emitir para você é uma CPN, uma certidão positiva de naturalização, porque nós encontramos um registro de que ele se naturalizou. Então, antes de você ficar desesperado ou desesperada dizendo, meu Deus, entrei no site, não saiu uma CNN, diz que ele se naturalizou, e agora perdi o direito? Depende. Neste caso aqui, não. Porque, ó, nasceu italiano. Opa, aqui ele deixou de ser italiano. Então, se aqui ele se naturalizou e deixou de ser italiano para ser brasileiro, o filho dele, quando nasceu lá em 1920, nesse nosso caso, ele nasceu de um pai ainda italiano. O pai não tinha perdido ainda a cidadania italiana, o pai não tinha se naturalizado brasileiro. E tá tudo bem. Então, só para você entender, imagina agora a seguinte situação. Você, eu não sei se você tem filhos ou não, mas digamos que você tenha filhos. Então, imagina agora na sua cabeça que você já tem filhos. E aí, amanhã, você, sei lá, você muda para a China. E lá na China você começa a trabalhar numa grande exportadora, só que o governo chinês diz, olha, seguinte, para você continuar aqui, você ganhar mais dinheiro, você não sei o quê, nós precisamos que você obtenha a cidadania chinesa. Só que assim, você vai ter que abrir mão da sua cidadania brasileira, porque a legislação chinesa não aceita que você tenha uma outra nacionalidade. O que você faz? Aí você fala, tá bom, vai lá, faz todos os trâmites e adquire a cidadania chinesa. Aí, no dia que você adquiriu a cidadania chinesa, você não é mais cidadão brasileiro. Lembra que eu perguntei? Imagine que você já tem filhos. Seu filho já nasceu brasileiro. Você vai se naturalizar. Agora, se você tiver filhos depois que você ter se naturalizado chinês, os seus filhos vão ser somente chineses. Por quê? Porque você abriu mão da cidadania brasileira. Faz sentido? Presta atenção se isso faz sentido para você. Por isso que eu usei. Então, se o filho nasceu antes da naturalização, o pai era italiano, então o filho recebe a cidadania do pai. Agora, vamos ver uma outra história. Mesmo italiano, nasceu em 1890, foi para o Brasil em 1912, se naturalizou em 1920 e o filho nasceu em 40. Eu só inverti aqui os fatos agora. Aqui, neste momento, ele deixa de ser italiano. E o filho nasceu depois. Neste caso, não há o direito ao reconhecimento. Por quê? Porque o filho nasceu depois. O filho nasceu de pai apenas brasileiro. Certo? Sabendo disso, antes de eu entrar no site e te mostrar, eu quero que você entenda uma coisa importantíssima. Nós vamos solicitar a CNN em 2 momentos dentro do nosso processo de reconhecimento. Primeiro momento, quando você acaba de obter o reconhecimento da sua cidadania italiana. Não é por um acaso que esta aula é a aula seguinte da aula onde eu explico e te ensino como você consegue o documento do seu antenato italiano. Então, assim, na aula anterior, se você fez tudo certinho, tudo bonitinho, cumpriu todos os requisitos que eu te passo ali, você, neste momento, já está com a certidão do seu italiano em mãos, ou você vai chegar em algum momento com a sua certidão. E quando eu falo, você não pode solicitar a sua CNN antes de ter o seu documento do italiano em mãos. Por quê? Porque você vai precisar de informações que estão naquele documento.
Então, não atropele. Pelo amor de Deus, tem muita gente que se complica no processo de cidadania italiana, que gasta mais dinheiro do que o necessário, porque quer agilizar as coisas. O processo de cidadania ele é igual uma peça de Lego, de xadrez. Você não consegue fazer uma coisa antes de outra, em muitas partes do processo. Então, acredita em mim, acredita no método que eu estou te passando, que vai dar certo. Vai por mim, tá bom? Então, primeiro momento, conseguiu o documento do italiano, chegou para você, você tá com as informações ali, aí você vai pedir. E a segunda parte, o segundo momento que você vai pedir, é quando você estiver terminando o seu jogo de documentos no Brasil. E ali você vai novamente, assim que você terminar de repente, se você tiver que corrigir seus documentos ou não, você vai traduzir, você vai apostilar, e ali naquele momento da finalização, da última preparação dos documentos para que você vá para a Itália fazer o seu processo, aí naquele momento você vai solicitar novamente uma CNN atualizada, certo? Então vamos lá, para a prática, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou entrar aqui no site, deixa eu só compartilhar com você. Eco, cadê? Eco, aqui, ó. Então vamos lá. Primeiro, site do Ministério da Justiça, tá? Aqui, esse site muda de tempos em tempos. Então, o que eu quero que você faça, tá? Se você, eu não sei quando que você está assistindo esse vídeo. Pode ser que você está assistindo esse vídeo há anos depois que eu gravei. Então, pode ser que o site do Ministério da Justiça mude. Então, eu quero que você sempre pense o seguinte: entre no Google e coloque. Quando você estiver no momento de solicitar sua CNN, você vai colocar aqui, ó, certidão negativa de naturalização. Ó, e vai aparecer o link. Nesse caso aqui, ó, é o link dest.mj.gov.br, que é este link aqui. Então, olha só. Aqui só voltando um pouquinho, tá? O site do Ministério da Justiça. Dentro do Ministério da Justiça, você tem você tem vários departamentos. Um destes departamentos é o departamento de estrangeiros. Dentro do departamento de estrangeiros, você tem aqui a emissão de certidões. Ó, e-certidão. O pedido de certidão negativa de naturalização pode ser realizado pelo sistema e-certidão. Essa certidão é emitida gratuitamente pela internet e a sua autenticidade deve ser conferida no endereço. Então, assim, quando você clica neste link, abre esta página. Então, deixa eu te mostrar. O que você precisa? Por que é importante você ter em mãos os dados do seu antenato? Primeiro, aqui os seus dados, aqui os dados do italiano, e depois você vai colocar os caracteres aqui e você vai clicar aqui em emitir. Então vamos lá. Primeiro, quem é o requerente? O requerente é você. Você é a pessoa que está requerendo esse documento. Então você vai colocar aqui nacionalidade. Qual que é a sua nacionalidade? Pode digitar Brasil. Você vai colocar o seu CPF aqui, o seu nome. Então vou colocar Fábio Barbeiro. Opa. O seu sexo, o grau de parentesco que você tem com o italiano, ou a pessoa que você está solicitando a CNN. No meu caso, eu sou bisneto. Ah, Fábio, mas você não é trisneto? Sou. Não importa, não importa. Isso daqui não importa, não serve para nada. Você pode colocar avô, posso colocar filho, não importa. Eu sou bisneto, na verdade, eu não sou. Coloque isso. Motivo da solicitação, aquisição da cidadania. E aí, quando você clica aquisição da cidadania, aparece mais um. Qual é o país? Itália. Então, seu nome, sua nacionalidade, seu CPF, seu nome, sexo, e agora dados do requerido. Então, neste momento, nós estamos tratando da primeira parte da emissão da CNN. Essa primeira parte, ela tem como objetivo saber se ele se naturalizou ou não e se houve naturalização, se isso aconteceu antes ou depois do nascimento do filho. Então, o que você vai colocar aqui? Nome. O nome do seu antenato italiano, tal qual está na certidão de nascimento italiana dele. Então, por exemplo, no meu caso, era Giordano Barbiero. Então, era nome e sobrenome. O sexo dele masculino. Nome do pai. No caso dele era Cipriano Barbiero. O nome da mãe era Matea Trevisan. Data de nascimento, eu não lembro, mas eu vou colocar aqui 25/2. Vou colocar barra 02 de 1862.
País de nascimento, Itália, obviamente, tá? E aí é o seguinte, você vai colocar estes dados que você está vendo aqui, que no nosso caso está meio estranho, parece que não aparece todo, deixa eu gerar novamente, espero que ele não recarregue a página. Opa, isso aí, não recarregou. Então você vai colocar esses dados aqui, RL3, e aí você vai clicar agora em, aqui embaixo, tá vendo? Emitir. No meu caso, eu não vou clicar aqui agora em emitir, porque ele vai pedir meu CPF, eu não vou colocar meu CPF aqui na aula, tá bom? Mas, aliás, vou colocar assim, só que eu vou fazer de uma forma diferente. Gerador CPF. Gerador de CPF para testes. Tem um site que ajuda a gerar CPFs aleatórios para você fazer testes com pontuação sem gerar. Pronto. Copiar. Fábio. Cadê? Vou colocar esse CPF aqui. Pronto. Aí, cadê? Emitir. Os caracteres não estão em colar. Opa. Oi. O 2 e B, P. Emitir. E essa, senhoras e senhores, é a certidão negativa de naturalização. Olha só, o Departamento de Imigrações da Secretaria Nacional da Justiça e Cidadania certifica a pedido de Fábio Barbiero que não consta, isso é o que a gente quer que saia mesmo, que não consta até o presente momento o registro de naturalização em nome de Giordano Barbiero, filho de Matea Trevisan e de Cipriano Barbiero, natural da Itália, nascido em 24, tal. Pronto, é isso daqui. Este é o documento, a tal famosa CNN, que é um dos documentos que você vai usar para o seu processo de cidadania italiana. Mas, Fábio, como assim? O que eu faço com isso agora? Você vai clicar nisso aqui, ó, imprimir esse documento. Você vai imprimir. Neste momento agora, você não vai precisar fazer isso. Isso vai ser feito no segundo momento. Tá bom? No segundo momento, você vai imprimir, você vai mandar traduzir isso para a língua italiana, você vai mandar apostilar. A gente vai ver isso em uma outra aula. Lembre-se, esta aula a gente está falando sobre a CNN, principalmente no que diz respeito à verificação se o antenato italiano deixou de ser italiano ou, enfim, teve alguma interrupção na linha. E aqui eu fiz de propósito, alguns que já sabem sobre isso, assim, mas ele não vai falar sobre o abrasileiramento. Calma. O que acontece? Fez isso, emitiu ali. Agora, eu quero que você faça o seguinte. Como era conhecido o italiano no Brasil? Então, você vai pegar os seus documentos, as suas certidões, porque você já fez uma árvore genealógica lá atrás. E aí, por exemplo, no meu caso, o Giordano Barbiero, ele era conhecido como Jordão com J. Então, o que você faz? Caso existam variações do nome do italiano no Brasil, ou seja, se ele usou um outro nome, se ele era conhecido por outro nome e que isso esteja contido nos documentos, nas outras certidões. Então, por exemplo, imaginemos que no meu caso, o Giordano Barbiero chegou lá, né, no Brasil e teve o filho dele, que é o meu bisnono, Luiz Barbiero. Só que, digamos, aí quando eu pego essa certidão do Luiz Barbiero, tá escrito assim, filho de Jordão e não de Giordano. O que eu faço? Eu clico aqui no mais... E tá vendo? E coloca uma variação. No meu caso aqui, ó. Jordão Barbiero. Digamos que em um outro documento tivesse como Jordão Barbieri. Por que o cartório errou? Tá bom, eu ia colocar aqui, ó. Jordão Barbieri. E assim por diante. Olha só. Agora eu vou lá emitir. Aqui mudou as letras. Peraí. G-J-U-A. Eu não sei por que esse botão dele de emitir não é aqui embaixo, né, do lado esquerdo, mas tudo bem. Olha só, o que acontece agora? Agora ele adicionou, tá vendo? O texto ali em cima era o mesmo, então, até a presente data não consta o registro de natureza em nome de Giordano Barbiero. Ó, Giordano Barbiero, mas agora tem ou Jordão Barbiero ou Jordão Barbieri. Pronto, é só isso. Você emitiu a sua CNN, a sua certidão negativa de naturalização. É isso. Agora, Fábio, fiquei confuso. Explica melhor esse troço aí, desse abrasileiramento. Claro, eu já imaginei, eu já sabia que você ia fazer essa pergunta. Eu sabia que você ia fazer, mas por quê? E agora, como que eu vou saber, tipo, o nome e tal? Calma, olha só. Vou te dar alguns exemplos. No meu caso, ó, Giordano era Jordão, Pietro é Pedro, Giovanni é João, Giuseppe é José. E lá no blog Minha Saga você tem uma lista de nomes abrasileirados. Aliás,
Em uma das aulas anteriores, e se você pulou, você está perdido, mas se você não pulou, você já sabe, nós já falamos sobre isso. Nós já falamos sobre este tal de abrasileiramento. Mas o que eu quero que você agora faça é o seguinte. Eu quero que você pegue a certidão do seu nascimento, de nascimento do seu antenato italiano. Dê uma olhada, o nome dele. Percebeu por que tinha que ter a certidão de nascimento do italiano em mãos? Se você não tiver esse documento, você não tem como solicitar de forma correta a emissão da CNN. No meu caso, eu não sabia que o nome dele era Giordano, com J, com G, I, U. Eu não sabia. Para mim era Jordão. Eu nem sabia que o J não era utilizado na Itália. Eu fui descobrir depois. Então, se eu tivesse emitido a minha CNN somente com o nome abrasileirado, ou seja, o Jordão, e por algum motivo, lá depois, quando chegasse o documento do italiano, eu tivesse visto que estava errado, e eu já tivesse, por exemplo, mandado traduzir, apostilar esse documento, gasto dinheiro, eu ia ter que simplesmente rasgar tudo que eu fiz para fazer de novo. Porque, repito, se você não tem a certidão do italiano em mãos, você não tem condição de emitir uma CNN de forma correta. Você pode ir lá. E outra, Fábio, mas eu posso entrar aqui nesse site e emitir quantas vezes eu quiser? Pode, quantas vezes você quiser, que é gratuito, e você só vai ali mudando os dados. Ah, então, brincar no site. Ah, será que era Jordão? Será que era Jordano? Será que tem um Barbieri? Tudo bem. Mas você não pode levar em consideração, para fins do nosso prosseguimento aqui nesse nosso intensivão, o certo a ser feito, usar isso como, então já que eu vi ali que não tem nada, eu vou dar andamento no resto e dane-se. Depois a gente vê. Aqui não tem isso, depois a gente vê. Então, tudo tem que ser feito muito bonitinho para não dar ruim, certo? Então é o seguinte, olha só. Para terminar nossa aula, na verdade nós terminamos a nossa aula. Deixa eu ver se tem outro slide aqui. O próximo slide é a la próxima. Te vediamo alla próxima. Então, qualquer dúvida que você tenha sobre CNN, deixa aqui um comentário. Não se esquece de... Não se esquece, é ótimo. Não se esquece de entrar no nosso grupo do Telegram. Nosso grupo do Telegram, lá nós temos várias informações. Se você tiver qualquer dúvida, você pode, de repente, jogar lá. Mas não é nem só isso. Você, mais do que, sobretudo, lá eu fico mais próximo. A gente está conversando. E a gente... eu mando um áudio quando tiver alguma coisa que, de repente, o link desta aula está sendo colocado lá. Enfim, tem uma série de situações que, se você estiver lá no nosso grupo do Telegram, vai ser muito mais fácil. E, obviamente, se você estiver, então, no meu Instagram, vendo todas as lives que eu faço já há 4, 5 meses, eu venho fazendo lives diárias pela manhã, lendo jornais italianos. Então, se você não está fazendo isso, você está comendo bola. Você está simplesmente... Não tem por que não fazer isso, tá bom? Então é isso que eu tinha para a nossa aula de hoje. Um grandíssimo abraço e a gente se vê na próxima aula. Arrivederci!